Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer. Começando aí 2022 com o pé direito, tá? Primeiro vídeo do ano. Não podia deixar vocês na mão, né, rapaziada? Tô aqui em Florianópolis, mas falei, pô, tem que o primeiro dia, tem que ter novidade, porque o mercado da bola tá rodando, o Corinthians está atrás de contratações, muitas novidades aí. Tomara aí que 2022 a gente possa comemorar muitos títulos com o nosso clube, tá? Seja um ano aí muito próspero pra gente. Um abração aí a todos que acompanham o John do Timão, vocês e as respectivas famílias. E peço também que me sigam lá no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidade aí sobre o nosso Coringão. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre a eleição do rei, da rainha da América, tá? Rei e rainha da América e o melhor treinador do continente, tá? Da América do Sul. A gente lembra, quando fala rei da América, quem vem na mente é o Luan, pupilo aí do Corinthians, nosso camisa 7. Não, tô brincando, rapaziada. É uma premiação que eu acho muito importante, tá? Eu valorizo bastante essa premiação aí de Rei da América. Pega a temporada de todos os clubes aí da América do Sul, o melhor jogador e a melhor jogadora vencem. Pela primeira vez, contamos com a categoria feminina, tá? Sempre existiu só Rei da América. E agora, dessa vez, tivemos a Rainha da América e foi a Tamires, lateral esquerda do Corinthians e da Seleção Brasileira, tá? Então ela foi eleita aí pelo El País, Jornal do Uruguai. O Rei da América foi o Julián Álvares, tá? Do River Plate, o centroavante do River. E o melhor treinador foi o Abel Ferreira. Pra mim, justíssimo, as três escolhas, as três. E só a título de conhecimento, a Tamires está com 34 anos, desbancou a colombiana Catalina Usme. E foi ali, rapaziada, muito equilibrado. A Catalina Usme ficou com 29 votos e a Tamires 30. Então, por um voto, a Tamires aí se tornou Rainha da América da temporada de 2021, tá? Vale lembrar que ela foi campeã paulista pelo Corinthians, campeã brasileira e também da Copa Libertadores, além de participar das Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira. E aí, completando, né, o pódio ali, a Gabi Zanotti ficou em terceira, tá? Na votação, Gabi Zanotti também muito merecido, né? E a Adriana do Corinthians ficou com a quarta colocação. Então, das 4 melhores jogadoras da América do Sul nessa temporada, 3 são do Corinthians, tá? 3 são do Corinthians. Mostra aí o potencial da nossa equipe, a força que temos na temporada que tivemos, né, na temporada de 2021 e que teremos em 2022. Quero saber a opinião de vocês sobre a escolha do rei, da rainha e do melhor treinador da América do Sul em 2021. Bom, agora falando sobre o menor dos Silvios, a gente lembra aí que ele estava com um problema no coração, certo? Uma arritmia cardíaca e tudo mais. Na época virou até uma polêmica, que era por causa da pressão da torcida, do que vinha acontecendo com os filhos dele e tudo mais. E aí ele fez uma cirurgia, tá? Fez aí o tratamento com o Dr. Joaquim Grava, né? Segundo o pessoal do meu timão, que conversou com o departamento médico do Corinthians, optaram por um procedimento chamado estudo eletrofisiológico, conhecido aí como cateterismo de arritmia, tá? E aí fizeram um processo, vai na veia que vai no coração, é um monte de coisa lá que eu entendo bem pouco, viu, rapaziada? Tem uma rápida recuperação. Esse processo aqui, esse procedimento que eles fizeram é uma boa porque tem uma rápida recuperação. E eles descobriram os defeitos no sistema elétrico do coração para corrigi-los, tá? E aí, segundo o médico Joaquim Grava, né, o procedimento foi um sucesso, tá? O procedimento foi um sucesso.
Então, fizeram aí essa cirurgia no Silvinho, corrigindo a arritmia cardíaca, e ao que tudo indica, o técnico está liberado, está 100% aí de saúde para comandar o Corinthians no ano de 2022. Ele se representa aí no dia 10 de janeiro, junto com os demais jogadores, para dar início à pré-temporada e começar aí o ano de 2022 com a equipe do Corinthians, né, rapaziada? Críticas à parte ao trabalho do Silvinho, em questão de saúde, não tem nem o que falar, né, rapaziada? Parabéns ao departamento médico e muita, muita saúde para o Silvinho. Bom, se por um lado a cirurgia do Silvinho foi um sucesso, tudo certo, por outro lado, um jornalista, tá, o Henrique Musi, que cobre o Atlético Mineiro, tá, ele é setorista do Atlético Mineiro, soltou uma novidade bombástica no dia de ontem. E aí já sabe como é, né, rapaziada? Um monte de gente mandando mensagem, questionando. Eu falei, rapaziada, eu vou ver direitinho, mas tá estranho isso aqui, tá? O Henrique Musi falou o seguinte: o Atlético Mineiro tá sem treinador, Cuca pediu pra sair, está negociando com o Jorge Jesus, tá? Tá negociando com o Jorge Jesus, isso é real. Segundo o Henrique Musi, o Corinthians entrou na jogada para atravessar o acerto do Jorge Jesus com o Atlético Mineiro, tá? E, mais uma vez, segundo o Henrique Musi, o Corinthians apresentou uma proposta para o Jorge Jesus. E aí seria uma concorrência para o Atlético Mineiro na contratação do Mister, tá? Ainda, tá? De acordo com esse Henrique Musi, o Jorge Jesus ficou na dúvida, porque ele tem uma projeção de carreira, ele tem um sonho de comandar a seleção brasileira, tá? Por isso que ele tá assim, não sabe se assume um clube agora, não tá na dúvida. Eu vou começar por esse final. Chance zero nesse momento do Jorge Jesus assumir a seleção brasileira. O Tite vai comandar até a Copa do Mundo. Tá? E a Copa do Mundo de 2022 é no fim do ano, não é no meio. Então, pô, o Jorge Jesus vai ficar o ano inteiro parado? Não vai, né? Não vai. Agora, quem tá sem treinador é o Atlético Mineiro. Corinthians atravessar negociação com o Jorge Jesus, baseado no quê, rapaziada? Não existe isso. Não existe proposta do Corinthians pro Atlético Mineiro. Não existe o Corinthians atravessar a negociação do Atlético Mineiro com o Jorge Jesus. Sabe por quê? Por um detalhe bem simples, que eu venho falando há um bom tempo aqui. O Silvinho é o treinador do Corinthians. Não tem como o Corinthians negociar com outro treinador se o Silvinho tá aqui, tá com contrato e tudo mais. Enquanto o Corinthians não demitir o Silvinho, enquanto o Silvinho não sair do Corinthians, não existe isso do Corinthians atravessar negociação para trazer um treinador. Certo, rapaziada? E aí, trago algumas complementações desse assunto, tá? O Jorge Nicola foi um dos caras que falou sobre isso também. Ele trouxe a seguinte informação. O que existiu em algum momento foi o Jorge Jesus perguntar aos representantes dele no Brasil, o pessoal do escritório do Giuliano Bertolucci, sobre a situação do Corinthians. Perguntou como estava, se o técnico estava firme, ele quis entender as condições. O pessoal contou que o Silvinho é o atual técnico, a diretoria bancou o Silvinho para 2022. Não passou disso, ninguém fez proposta pelo Jorge Jesus. Então o Corinthians não fez proposta pelo Jorge Jesus, como a gente já sabia, tá? Agora, essa informação do Jorge Nicola muda um pouco o cenário. Segundo o Jorge Nicola, o Jorge Jesus, o Mister, o treinador, perguntou da situação do Corinthians. E não o Corinthians perguntou da situação do treinador. Então, ao contrário, ele tem interesse no Corinthians. Ele quis saber a situação do Corinthians, quis saber se o Silvinho estava firme, se tinha chance dele cair por agora, tá? Pra ver se dava pra fazer uma pressão pro Jorge Jesus entrar no Corinthians. No Corinthians. Então, o pessoal aí do Galo que tá, Corinthians tá na concorrência, a gente que vai fechar, pode fechar. Vocês vão fechar com o Jorge Jesus ou com outro treinador. O Corinthians não
é concorrência. Quem veio atrás do Corinthians foi o treinador que vocês estão negociando. Combinado, rapaziada? E por fim, fechando aí esse assunto de Jorge Jesus e Silvinho, a diretoria do Corinthians não gostou nada dessa conversa, tá? Não gostou nada. Não pretendem fazer alteração no treinador, como eu já havia até adiantado para vocês. E um dirigente do Corinthians falou o seguinte: quem está sem treinador é o Galo e o Corinthians não tem nada a ver com qualquer assunto que envolva as partes. O Silvinho tem sofrido coisas no comando técnico da equipe do Corinthians que chega a ser assustador. Então a diretoria não está feliz com essas especulações de quem vai vir, quem vai deixar de vir e não sei o quê. Cara, se dependesse da torcida, da gente aqui, o torcedor corintiano, o Silvinho já não estava no Corinthians fazia muito tempo. Mas a gente tem que entender um ponto também, em questão de mercado. O Corinthians bancou o Silvinho e tudo mais, e o pessoal tá aqui, ó. Corinthians tenta atravessar a negociação do Jorge Jesus com o Galo. É que o nome do Corinthians vende, né? O nome do Corinthians, na hora que entra no jornal, entra nas notícias, o pessoal entra pra ver a notícia. Mas vamos dar uma baixada de bola aí, né? Esse pessoal que tá cobrindo o Galo, tentando colocar o Corinthians como concorrente pra valorizar a contratação do Galo. Dá uma segurada aí, Galo. Seu rival é o Cruzeiro, não é o Corinthians, não. Comentem aí, família, a opinião de vocês sobre esse possível interesse do Jorge Jesus em treinar o Corinthians, tá? E a diretoria bancando o Silvinho mais uma vez pra tristeza do torcedor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, agora falando sobre o mercado da bola, o irmão do Edinson Cavani, que inclusive é empresário dele, tá? É o agente dele, deu uma entrevista e falou sobre o Corinthians, tá? Ele falou sobre o Corinthians, sobre esse interesse no Cavani, a negociação, o que tem, o que não tem, qual que é o panorama para 2022, se tem alguma definição, tá? Porque o Corinthians, a partir de agora, a partir de hoje é janeiro, tá? Como eu falei para vocês, segunda, né, dia 3, segunda-feira, já poderemos ter alguma novidade sobre o Cavani. Ele falou que iria definir o futuro dele em janeiro. Tá? A partir do dia 3 a gente já começa a ficar mais atento a algum movimento do Cavani. Segundo Walter Guglielmoni, tá? Que é irmão e agente do Cavani, ele deu uma entrevista para o pessoal do All Sport. Ele falou o seguinte: nós não sabemos de nada ainda sobre o futuro do Cavani, tá? Sinceramente não posso dizer muito, mas tenho visto as notícias da imprensa. Não conversamos com o Corinthians sobre o salário. Só o interesse do clube em levar o Ed. O Ed, para quem sabe, é o Edinson Cavani, que é o nome dele. Então assim, ó, eles não sabem sobre o futuro do atleta, falou que não pode dizer muito, que ele tá acompanhando mais ou menos as notícias da imprensa, que não conversou com o Corinthians sobre salário, tá? Então isso é um ponto importante. Não conversaram com o Corinthians sobre salário. Só que assim, não dá para confiar 100% porque a gente sabe como que é empresário, né? Tem hora pro cara valorizar o atleta, pra deixar poupa nos quentes ali, pra negociação não vazar e tudo mais. Só que ele abriu o jogo de que o Corinthians demonstrou sim interesse em contratar o Edinson Cavani, tá? Então eles sabem que o Corinthians quer contratar o jogador. Isso é fato. Fato. O pessoal perguntou, né, sobre esse possível salário que o Corinthians havia oferecido ao Cavani. Ele respondeu dando risada, falou, muito estranho, porque ele falou que não conversaram sobre salário. Ele achou estranho o pessoal já ter um valor, tá, sobre essa conversa entre os dois. Então é basicamente isso, rapaziada. O Corinthians tem muito interesse no Cavani, muito, só que, como já falei muitas vezes, precisamos de uma definição. Por outro lado, temos o treinador do Manchester, tá? Treinador aí do Manchester United. Ele deu uma entrevista e falou o seguinte: tive algumas conversas com o Cavani, falamos sobre sua situação. Ele sabe desde o primeiro dia que preciso desesperadamente que ele fique, que não quero que ele saia.
Então assim, se o treinador do time pediu a permanência dele, vai ser um empecilho grande pro Corinthians e pro próprio Cavani conseguir sair. Ele perdeu espaço e tudo mais, só que o treinador pediu para ele ficar. Um ponto interessante para mim dessa declaração: se um treinador precisa pedir desesperadamente para um jogador ficar, é porque ele tá praticamente de saída. É porque o cara já tá assim, ó, eu preciso sair daqui, eu tô saindo. E aí o treinador chega, conversa, pede, explica. Pra mim é pedir desesperadamente que ele fique, tá? Não tem por que o Silvinho chegar hoje e pedir desesperadamente pro Renato Augusto ficar. Não tem chance do Renato Augusto sair, não tem proposta, ele não tem interesse. Ponto. Se um treinador tá pedindo desesperadamente pro cara ficar, é porque ele realmente quer sair, tá? E aí agora vai da negociação do Cavani com o treinador, com o Manchester e tudo mais. E ele sabe do interesse do Corinthians. Então assim, ele sabe que se ele falar com o Manchester, fechar a rescisão, amanhã ele tá empregado no Corinthians, tá? No outro dia o Corinthians já fecha a proposta com ele e assina. Ele sabe disso. Isso ele vai usar contra o Manchester. Por isso ele vai buscar rescisão. Então, rapaziada, vamos aguardar mais alguns dias aí. A gente tem esse interesse do treinador em contar com o Cavani e, ao meu ver, o interesse e muito do jogador de deixar o Manchester e jogar em outro clube. Quem sabe o nosso Corinthians. Comentem aí, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!